Estou com a minha carta full Drive License aqui na Irlanda, posso dirigir, e eu tenho certeza que você aí também, se tem o desejo de estar nesse vídeo, fique um pouquinho mais aqui. O vídeo é um pouquinho longo, mas vai valer a pena, que aqui eu vou ensinar você passo a passo como tirar carta de habilitação aqui na Irlanda. Bora lá comigo! E não se esqueça de inscrever aqui no nosso canal, Trip A2. Ó, vamos aqui começar a fazer o appointment para você tirar sua carta teórica de carro ou moto. Aqui no caso você vai selecionar car ou bike, se você quiser carro, né, ou moto. No caso o meu é carro. Aí você vai ler as coisinhas aqui. Aqui mostra o valor, que é 45 euros. Você já vai pagar agora. E daí, aí você lê mais um pouquinho. Aí você aperta yes. Aí aqui ele fala sobre se você quer a tradução para português. Você consegue ouvir em português. Aí ele vai aparecer essa opção, eu vou mostrar pra vocês. Ó, aqui eu vou colocar passaporte. Aqui ele fala sobre o número do PPS, que tem que estar tudo certinho. Que você tem mais que 16 anos. Aqui eu coloco... E sigo adiante. Aí aqui tem até como você selecionar, pra você ler em português. Fica mais fácil pra gente. Aí ele fala, né, um pouquinho sobre as coisas. Aqui a classificação, no caso a gente tá com a B. Eu, né, de carro. De moto é o A. Aí aqui ele fala se é alguma condição especial. Não. Aí aqui ele fala de qual você vai querer. No caso, motorcycle, car. E aí você seleciona. O meu eu já fiz, eu só estou fazendo para o Patrick, então é de moto. E aí segue adiante. Aí aqui ele fala, idioma de narração do exame. Que é aqui, se você apertar, ó, você tem que selecionar aqui na hora. Porque ele fala assim, que caso você necessite da narração e não vai fornecer no dia se você não colocar aqui agora. Aí você vem aqui. O que aconteceu, gente? Pra carro tem a narração em português e pra moto não. Então, no caso aqui, eu parei de gravar porque eu acabei vendo com o Patrick, mas daqui em diante foi a parte de pagamento, coloca os dados do cartão. Você tem que selecionar o dia, o local. Aqui a gente selecionou no centro. Tem outros lugares também, dependendo de onde você mora, mas pra nós ficou melhor no centro. E aí você seleciona o dia, faz o pagamento de 45 euros e você recebe a confirmação certinho no seu e-mail. E aqui no caso do Patrick não tem a tradução em português. Então vai ser tudo em inglês para o Patrick de moto. Pra mim de carro eu vou conseguir ouvir em português. E é isso. Então, nos próximos capítulos será estudando. E o dia da prova. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. A primeira parte para você conseguir fazer o teste teórico é você estudar. Eu e o Patrick a gente tá estudando pelo esse aplicativo, que ele foi até pago. É do próprio aplicativo do lugar que você vai fazer a prova. E você tem como ir treinando e depois fazendo provas mesmo. Pra ver quantos você consegue acertar e errar para o dia do teste. E é mais ou menos assim. Como que chama o aplicativo? DTT. DTT. O aplicativo chama DTT. A gente pagou 15 euros. Para estudar, tem esse site aqui também, que é esse aqui, ó. Theory Tester. Então aí você consegue fazer as provinhas sem pagar. Esse site aqui é gratuito. Bom, chegou o dia da prova. Leve com você ou o seu PPS, a sua carteirinha do PPS, aquela que a gente tem aqui na Irlanda, ou o seu passaporte. Então, esses dois documentos que eles aceitam. Aí você vai chega ali uns 10 minutinhos antes, 15 minutinhos de antecedência. Ela vai entregar pra moça, ela vai direcionar uma sala. É como se fosse vários computadores, com cada um separado um do outro. E aí você tem 40 minutos, são 40 questões, e você passa se você acertar 35. Então, você pode errar até 5, né? Mas fica muito ali em cima, então eu aconselho estudar para poder conseguir mais. E aí você passando na prova, e aí você vai para o próximo passo, que é adquirir a sua Learn, que eu vou explicar no próximo ponto. E quais documentos você vai precisar levar para poder fazer a aplicação da sua Learn? Você vai precisar ir no oculista, fazer o exame de vista, mas é o exame de vista para tirar a Learn. É específico para isso. Você tem que procurar lugares que fazem exame de vista para carteira de motorista. Você tem que levar seu passaporte, você tem que levar comprovante de residência, você tem que levar o papel que mostra que você foi aprovado na sua prova. E aí se você tiver qualquer tipo de problema de saúde, algo do tipo deficiência, você também tem que fazer essa comprovação. E é isso. Eu fiz presencialmente, mas atualmente tem como fazer online também. Eu não vou te saber ensinar a fazer online, porque eu fiz presencialmente. Presencialmente, eu simplesmente marquei meu horário e fui lá
apresentei esses documentos, tirei fotinha, assinei e esperei chegar em casa. Mas eu sei que tem online, que você tem que ter aquele cartão, que é aquele cartão Public Service. E quando eu cheguei na Irlanda, eu não fiz ele. Eu fiz esse cartão recentemente, inclusive. Mas quando eu fui fazer essa aplicação da minha Learn, eu não tinha. Então, eu não usei. Para ser online, precisa ter esse cartão que é o do Public Service. Como eu não tinha, eu fiz presencial, que também era possível, como eu não tinha o cartão. Tá, beleza. Peguei a minha Learn e agora eu tenho que fazer as aulas, né? 2 pontos bem importantes. Primeiro, você não tem carta no Brasil, beleza, segue adiante, vai procurar seu instrutor, vai procurar... Aqui não é igual no Brasil, que a gente faz aquele pacotão, a gente tem que fazer por partes. Perceberam que eu estou falando os valores à parte. Então, vamos supor, aonde você tem algumas escolas aqui que vendem essas aulas. Eu fiz por esse aplicativo aqui, ó, Flex Driver. Esse aplicativo aqui... achei fácil porque tem vários professores em vários horários e você consegue horário manhã, tarde e noite, dependendo com a sua rotina. E na época, como tava bem corrido pra mim, eu tava estudando, enfim, então eu consegui adaptar. Então, eu consegui pelo esse aplicativo e pra mim funcionou. Tem gente que paga professor, enfim, em escolas. Eu não sei indicar escolas, eu só posso indicar esse que eu fiz. Eu achei bom, escolhi um bom. Pesquisei muito também, pesquisei referência para ver se ele era bom, e foi. E outro ponto bem importante, para você brasileiro que já tem carta no Brasil, que foi o meu caso. Você tem o direito de fazer a redução de aulas, ou seja, aqui a gente faz 12 aulas, eles pedem 12 aulas práticas para poder fazer antes da prova. Só que como eu já tinha carteira no Brasil, eu apenas fiz 6, então eu fiz a redução dessa aula. E como fazer essa redução dessa aula? Lembrando que para quem já tem carteira no Brasil, com no mínimo deixa eu ver aqui para mostrar para vocês. Tem que estar no mínimo 2 anos, antes de poder fazer essa da Irish. E aí você pode aplicar. Então, como você tem que aplicar? Você tem que ir no site do Detran. Eu não consigo acessar o site do Detran aqui pra mostrar pra vocês. Eu tive que pedir pra uma prima pra mim fazer pra mim no Brasil. E você tem que pedir uma carta, que eu vou deixar o nome aqui, que com essa carta você comprova que você tem essa carta no Brasil. Ela tá em português. E você precisa fazer o quê? Você precisa tornar ela em inglês. Você precisa fazer uma tradução, mas não uma tradução normal, uma tradução juramentada, que é só com advogado. Então, você tem que procurar um advogado que faça essa tradução juramentada, com o carimbinho dele, que mostra que aquilo lá é verdadeiro, que aquilo lá não é falso. Um exemplo, que aquilo lá é juramentado por um advogado. Enfim. E aí, você tem que fazer essa aplicação. Aqui no site explica tudo certinho, que é o site aqui esse aqui. E aí, você vai ver que você tem que fazer o download desse documento aqui. Você tem que imprimir, completar ele, e você tem que postar por correio com a sua carteira de motorista, a color photocopy. Então, não precisa ser original, na minha época foi original, mas agora aqui tá falando que é a cópia da sua carteira de motorista, e junto com a carta, né? E aí você consegue aplicar para poder fazer essa redução. E aí eles vão te responder via carta também, que vai ser essa carta que você também vai apresentar para o moço que você vai fazer essa aula, né? Para ele poder reduzir, porque as aulas são diferentes. Para quem nunca teve nenhuma carta, são 12 aulas práticas. E para você, no caso, vão ser apenas 6. Ó, gente, vou mostrar para vocês o processo de poder conseguir marcar o seu teste. Então, nesse site aqui do RCA, ele vai pedir para você fazer sua conta com e-mail, senha. Então, aqui eu já estou na minha conta mesmo, que eu já entrei. E aqui ele vai aparecer esse MyGo. Então aqui é relacionado ao meu teste sobre o letra B, né? Que é sobre carro. E aqui ele vai falar sobre todos os meus processos. Então aqui ele vai ticando assim no sistema todos os processos que eu já passei. Então, sobre o teste teórico que já tá feito, a carta Learn, as aulas que eu já fiz. Então o professor ele já deu baixa, ele já deixou tudo aqui certinho. Sobre falando que eu diminuí, né, as 12 aulas, fiz 6. Então ele já também deu tudo certinho, já deu baixa. E aí eu vim aqui, que é no Driving Test, que é pra poder boocar, né, meu teste. Então eu fui aqui. Aí quando eu entro aqui, você tá aqui, ó, você vai ver marcando os locais pra poder, então você, dependendo de onde você vai falando aqui. E como vocês veem, gente, eles falam que não tem data, né, disponível. E realmente, essa parte... Depois eu aprendi, conversando com um homem, que por mais que mostrava uma data longe, poderia escolher qualquer lugar da Irlanda, só confere quais lugares são mais rápidos, o mês mais rápido pra você. Então, por exemplo, eu moro em Dublin, vou morar lá e vou marcar em Cork. Não tem problema, porque no dia que você receber o e-mail pra poder marcar sua prova, você pode escolher um lugar aqui em Dublin perto de você.
Então, independente, o que vale ali é conseguir o mês mais rápido. E aí, quando chegar o e-mail, você só escolhe o lugar que você quiser. Ó, só pra você mostrar, eu estou na lista de espera e eles vão enviar um e-mail pra mim, falando sobre enviar mesmo, falando que, né, sobre o teste e tudo, e qual é o teste que eu tô fazendo e todos os meus dados. Então é isso, gente, é paciência, quando esse dia chegar eu venho gravar aqui também. Uma vez que eu estava na lista de espera, como eu mostrei pra vocês na última parte, depois de alguns meses, esse lugar que eu tinha escolhido, eu recebi um e-mail dizendo que eu estava apta pra poder fazer o booking da minha aula, né, aula não, né, do meu driving test, a prova, e eu tinha 10 dias pra poder fazer essa aplicação, né. Então eu recebi esse e-mail, ele me direcionou pro site do My Road Safety, aí eu tô aqui nele e vou fazer, aqui ele fala que tem que estar todos os gols completos, né, que estão a aula, tudo certinho, e no caso meu aqui, o próximo seria o driving test. Aí, aqui, learn, nananã, aí eu vim aqui, ó, no 5, que é driving test, book é driving test. Aí vamos ver como que fala. Aí, marcado aqui a prova prática, é hora de treinar até não aguentar mais. Isso mesmo, gente. Tem que treinar muito. Porque são regrinhas insuportáveis, vou ser bem sincera pra vocês, que é aqui na Irlanda. Então, eu já sabia dirigir, eu já dirijo quase 10 anos. Então, eu tive que realmente aprender e treinar a cabeça para fazer todos os comandos que eles requeriram para mim. Então, é questão de observação, cuidado com bicicleta. Quando vocês começarem, vocês vão ver que é um pouco chatinho. Então, tem que treinar. Então, vamos supor, eu escolhi para fazer o teste em Dunleer, porque tem vários tipos de lugares que você pode escolher. Eu escolhi em Dunleer. E aí, eu baixei um aplicativo que eu vou mostrar pra você aqui também, que chama Test Routes. Então, eu coloco lá nesse meu aplicativo qual o lugar que eu vou fazer o teste, que foi Dunleer. E ele me mostra 7 opções. Eu tive que pagar também, tudo a gente paga. Eu tive que pagar esse aplicativo para ter acesso às rotas possíveis do dia da prova. E realmente foi mesmo. Então, eu tive acesso às rotas. E lá, todo sábado eu ia e treinava realmente as rotas que mostravam no aplicativo. Então, o aplicativo falava assim pra mim, vira à direita, vira à esquerda. E eu ainda ia treinando. E também, eu acabei fazendo mais aulas com mais professores também para poder treinar mais ainda. Até eu conseguir passar. Detalhe, eu não passei de primeira, eu passei de segunda, porque eu reprovei na primeira. Outra coisa também, o dia do teste. É só chegar e dirigir igual no Brasil? Não, gente. No Brasil, você dirige 10, 15 minutinhos uma rotinha ali, já fechou e faz a baliza. Aqui, não. Como funciona o teste prático? Primeiramente, você vai lá na salinha e aí ele vai pegar seus documentos. Normalmente, você tem que estar com a sua Learn na mão. Ele vai pedir isso, ela vai pedir isso e você dá. E você assina um termo de consentimento, tudo certinho. Ele vai ter na frente, assim, na mesa, alguns sinais, algumas placas em relação a trânsito que ele pode te perguntar. Então, por exemplo, a placa tá escrito pare, stop. Ele vai te perguntar, o que significa essa placa? Aí você vai falar stop. Aí ele vai te perguntar assim, ó, o que significa a Yellow Box, que é aquela caixa toda com linha amarela que fica na rua. Aí você tem que explicar. Olha, essa caixa Yellow Box significa que você não pode ir nela. E, enfim, são várias coisas. O que significa 2 linhas amarelas ali no cantinho, sabe, da rua? Aí você vai falar, se tiver 2 linhas amarelas, é porque você nunca pode parar. Ah, e se tiver uma linha amarela, você pode parar, mas você tem que checar o horário. Então, você tem que estudar isso antes também. E aí, ele vai te perguntar várias coisas. Então, ele vai te perguntar e aí você vai responder. E já tá acontecendo sua prova. Aí, ele vai falar, agora a gente vai lá pra fora. Eu fiz com o meu carro, mas você pode também alugar o carro. E aí, você paga pra alugar um carro, normalmente do instrutor, mas eu fiz com o meu carro. Se você fizer com o seu carro, lembre de checar tudo, pneu, luz, você tem que estar com todos os discos seguro, feito, tudo. O seu carro tem que estar regularizado perfeitamente. Se não, vai chegar lá, o instrutor ele vai avaliar todo o carro, ele anda em volta do carro para ver se está apto para fazer a prova. Então, independente se for o carro do seu instrutor ou o seu carro, eles têm que estar realmente
inteiramente alinhado, com todas as luzes funcionando, porque ele vai pedir para você colocar seta, apertar freio e tudo mais. Então, você foi para fora, lá no carro. Quando chega lá, ele vai te pedir para abrir o capô do carro. Então, você vai e treina também, porque eu tinha que treinar para saber como que ia abrir. E aí, você vai lá e abre. E aí, ele pode te perguntar o nome das coisas que estão lá. Então, ele vai te perguntar aonde fica, se você quiser colocar o exemplo, óleo, aonde é? Aí você mostra. Como eu checo o óleo? Aí você vai lá, mostra, treina como falar isso em inglês certinho, tudo, e fala pra ele. Onde fica o coolant? Tem os nomes certinhos que aí tem que gravar mesmo, porque em inglês é mais difícil. E daí, após o capô, você fecha e vai para dentro do carro. E aí, quando ele vai... uma coisa também que eu aprendi na hora da prova é abrir e fechar minha porta para garantir que tá fechado e mostrar para ele que eu garanti isso. Então, já esteja tudo prontinho, o vidro, tudo certinho antes mesmo disso. Então, aí ele vai falar que vai começar a prova. E aí, ele vai fazer o caminho. O caminho, normalmente, ele pode durar até 40 minutos. Então, o meu foi mais ou menos isso. Eu fiquei dirigindo por 30 minutos. Gente, é muito longo, mas nunca mais acaba. A chance de você reprovar é muito grande, porque são muitos lugares para poder estar dirigindo. E aí, você está dirigindo, no meio do caminho, ele vai pedir para você parar em uma rampa, e você vai ter que mostrar sair da rampa. Ele vai pedir para você fazer um negócio que chama roundabout, que é praticamente quando você tá com um carro e você tem que virar o carro inteiro pra poder... Sabe quando você tem que virar o carro e sair do outro lado? Chama roundabout. E o reversa. O reversa é um pouco difícil de explicar, mas se você estiver assistindo esse vídeo, acho que você já vai saber qual que é. Você tem que entrar de esquina, assim, com um carro de ré. Aí você não pode relar em nenhum lugar, tem que estar sempre seguro, ficar observando a todo momento. E você tem que fazer essas 3 coisas dentro na prática. Outra coisa também que ele vai perguntar para você são os sinais que você tem que fazer com a mão. Então, ele vai te perguntar se tiver alguém na sua frente, um policial, e você quer virar para a esquerda, quais sinais você tem que fazer? Aí, você tem que fazer, virar para a esquerda. E a direita, seguir em diante, slow down. Então, você vai ter que praticar tudo isso também, porque ele vai perguntar no dia do seu teste. Outra coisa também que eu tinha esquecido. Antes mesmo de sair, ela me perguntou também algumas coisas referentes dentro do carro. Então, assim, ela perguntou se eu tiver que lavar o vidro da frente, como faz isso? Se eu tiver que desembaçar o vidro de trás, como que faz? Se eu tiver que parar o carro e apertar o red line, esqueci o nome. O negocinho vermelho, onde que é o botão, aquele botão vermelho, que fica piscando o carro, esqueci. E aí, você tem que mostrar também. Então, tem que estudar inteiramente tudo do carro, gente. Tudo. E aí, fez a prova, fez tudo que tinha que fazer, andou um monte e voltou. Aí, ela vai falar, a prova acabou. Quando a prova acabar, aí você relaxa. Enquanto ela não falar que a prova não acabou, faz tudo, tem que fazer certinho. Aí, você vai lá pra dentro da salinha e ela te dá o resultado. O meu primeiro resultado não foi bom, fiquei bem brava. Eu reprovei por muita besteira. É muito fácil perder pontinho. E você pode perder pontinhos leves, moderado e grave. Eu perdi pontinhos leves, mas alguns deles relacionados à bicicleta que estava na minha frente, posição que eu parei o carro, eram coisas bem assim, eu acabei reprovando. Mas, como foi um país que não é meu, pelo que eu entendi, é bem normal as pessoas reprovarem aqui. Mas eu fiquei bem brava e logo já remarquei a minha prova. Então, caso você passou, glória a Deus, a primeira vez, vai passar, pronto, acabou. Caso você reprove, igual aconteceu comigo na primeira vez, você vai ter que fazer remarcar. Como que remarca? É no mesmo site que marcou a primeira prova. Então, já vai mandar um e-mail para você normalmente, posso até mostrar aqui para vocês. Para você poder fazer, tá remarcando, tem que pagar essa prova de novo também. Então, você paga mais uma taxinha e daí você remarca.
O meu, vou ser bem sincera, que demorou 2 meses pra eu receber, porque quando você marca, coloca seu nome lá, deixa pago, não te mostra a data. E aí você tem que esperar eles mandarem um e-mail de confirmação que você já está apta para escolher a sua data. E aí esse e-mail eu recebi 2 meses depois. Então não pode enrolar mesmo. Tem que já aplicar e esperar. E aí eu logo já recebi. Então eu fui fazer a minha segunda prova. Foi exatamente do mesmo jeito. Eu treinei muito do mesmo jeito. Decorei muito do mesmo jeito, porque eu já tinha até esquecido as perguntas. E aí, eu fiz toda a minha prova certinha. A mulher, foi uma mulher dessa vez, ela foi bem difícil, não foi fácil. Ela, assim, perguntou tudo que ela tinha pra perguntar, sabe? Ela fez eu andar mais 30 minutos e num horário que tava bem busy. E assim, mas graças a Deus, aí eu consegui passar na segunda vez. E aí, logo em seguida, quando eu passei, eu passei e aí fui fazer a minha aplicação da minha FU, né? Que daí a primeira vez eu fiz a aplicação da Learn, que foi exatamente no mesmo lugar. E aí pela segunda vez eu fui fazer a minha FU. E aí pra fazer essa carteira FU, eu fui no lugar, né, que eu selecionei. Levei o meu passaporte, levei a folhinha, né, que dizia que eu tinha passado na prova e tudo certinho. E aí, passou 3 a 5 dias, eu recebi um e-mail de confirmação que estava aprovado. E aí, eu esperei mais uns 5 dias, porque daí chegou em casa por correio, né? Aqui na Irlanda, tudo correio. E aí, eu recebi a minha carteirinha full, linda, maravilhosa, que ela é válida por 10 anos aqui. Então, graças a Deus, por tanto apuro, pelo menos vale 10 anos. Então é isso, gente. Se você ficou com alguma dúvida, não deixe de colocar aqui nos comentários. Ou me chamar lá no Instagram também. Eu tenho meu Instagram que é nutri.thaisbatista. Lá eu posto toda a minha vida como nutricionista, né? E a minha vida na Europa também. A minha realidade, como que funciona. Quando eu viajo, eu também sempre posto. Então, pra você que quer me acompanhar, não deixe de me seguir lá no Instagram também. E lembrando aqui que o meu canal ajudem a crescer, né? Então curte, comenta, compartilhe. E se eu te ajudei de alguma forma, vai ficar muito feliz se você me ajudar também a crescer o meu canal. Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo!